Bom, pessoal, boa tarde. Vou começar agradecendo, né? É muito bom estarmos aqui reunidos, então, muito obrigada pelas comissões organizadoras, o MRE, a gente sabe o trabalho que dá, né, fazer um evento, então, é muito bom, né, estarmos aqui reunidos e também dar as boas-vindas a quem está chegando, sucesso para quem está saindo também, né, eu sou uma delas que está saindo, então é meu último ano. E o trabalho que eu vou apresentar para vocês foi dos... Pode passar, por favor. Foi um trabalho que eu tenho feito nos últimos 2 anos, né, que é sobre... eu vou apresentar, então, 2 projetos que nós desenvolvemos lá na Bolívia, né? Eu sou leitora na Universidade Maior de San Andrés, então foi o primeiro leitorado, então foram muitas construções, e nesses 2 últimos anos, esses projetos partiram, então, de uma demanda local, né, na Bolívia. Pode passar para mim, por favor? Então, o que acontecia, né? Como não existe licenciatura, cursos de formação de português, né, de professores de português como língua estrangeira na Bolívia, então, assim, tanto os professores de linguística que têm outras línguas, né, tanto quanto outros professores que atuam no país, procuravam a embaixada, ou me procuravam bastante o IGR para saber onde eles buscariam essa formação, mesmo uma formação continuada ou uma formação, né? Às vezes eles saíam de outras áreas e acabavam atuando, dando aulas de português. Então, a partir dessa demanda, a gente, né, tentou fazer algumas pequenas iniciativas. Então, a primeira atividade que nós fizemos, que foi com o apoio do MRE, e foi em parceria, foi desenvolvido juntamente com o IGR, foi um curso de formação continuada de professores, né? E aí eu vou explicar para vocês assim como que funcionou. Então, assim, só lendo as justificativas e os objetivos, vou ler os 2 últimos aqui. Então, a ideia dessas atividades, das duas atividades que eu vou contar para vocês, é suprir as lacunas na formação metodológica e teórica dos professores atuantes na Bolívia, manter os professores que ministram aulas de plena e constante formação e ampliar o interesse de outros profissionais para atuar na área. Então, também compensar a existência de cursos de formação de professores na Bolívia, expandir a formação de professores de português como língua estrangeira e ampliar o interesse em relação à língua portuguesa. Então, a primeira coisa que nós fizemos, né, a gente fez uma busca, né, de quem são esses professores, onde eles atuam, que alunos eles, né, quem é esse público, né? Então, nós fizemos uma chamada para buscar, né, quem são esses professores que pediram para passar. Então, aí, um mapa inspirado no mapa do leitorado, né? E esse mapa, então, foi um intuito, ainda ele está em construção, de descobrir onde é o curso de português na Bolívia, que nós não sabíamos, né? Então, essa foi a primeira ideia de saber, né? Isso no caso são instituições, né? Instituições de universidade ou institutos de idiomas, que a gente está tentando colocar aí. Então, estamos tentando aí construir, está muito incipiente esse mapa, mas estamos nessa tentativa de construir. Então, para ficar para futuras pesquisas depois, né? Então, aqui a gente já tem algumas instituições, né? Então, nós fizemos essa primeira chamada e fizemos uma reunião com esses professores, né? Para fazer um panorama, para descobrir, então, onde... Pode passar para mim, por favor? E a gente fez um questionário, né? Então eu fiz um questionário com eles para saber quais são as perspectivas deles, quais são as dificuldades. Então, como eu disse, quem são os públicos, os interesses dos alunos, né, que eles têm. Então, nessa primeira chamada, nós fizemos
esse panorama, né? Nós tivemos uma primeira reunião, e aí também eu não vou falar de todos, né? Desse questionário total, mas então, pode passar para mim, por favor. Então, a maioria vou comentar esses dados, que a maioria são formados, né, em letras e linguística, mas tem uma porcentagem que não tem formação, né? A maioria falou também que tem muita dificuldade em fazer formação continuada, alguns possuem metade, né, possui pós-graduação. Deixa eu passar também. Eles falaram da questão da importância da formação, que eles acreditam nessa formação continuada, e também nós pedimos então quais são, no questionário também tinha essa ideia, quais são as dificuldades que ele tem, que eles achariam necessário, né, ter um curso de formação de professores. Então, a partir disso, nós montamos um curso. Então foi um curso que foi oferecido durante um ano, de forma mensal, uma vez por mês. Então, esses professores nós nos encontrávamos e trocávamos aí experiências, né? Às vezes tinha convidados, né? A maioria teve convidados. Então, existiu essa troca, né? Os convidados geralmente deixavam textos, depois também havia uma troca com esses convidados, né? Então, essa foi uma atividade que fizemos, e aí depois teve uma avaliação, né, também do ano passado, né, desse curso que foi desenvolvido durante o ano passado, e assim, nessa avaliação desse curso teve muitos pontos positivos. Eu acho que teve quase nada de pontos negativos. Então, os professores que participaram aí gostaram bastante da atividade, acharam bastante importante para a formação deles. Bom, passando agora para a segunda atividade, então essa atividade que nós estamos desenvolvendo esse ano, estou desenvolvendo com os meus alunos, que os estudantes eles terminaram o nível avançado de português do ano passado, né? E a dúvida, eles sempre me perguntavam: professor, o que vamos fazer agora, né? E eles queriam continuar, né, fazendo algumas atividades. Então, o que nós resolvemos fazer foi, a gente ainda, né, com esses alunos, e aí também eu tenho alunos do intermediário, nós nos reunimos, reunimos quinzenalmente e vamos fazer atividades em lugares diferentes, né? De La Paz. Então nós vamos em escolas, aí já tivemos um convite para ir para uma unidade penitenciária, para uma ONG, para escolas. Então a gente encontra às vezes presencialmente, às vezes online, e decidimos que atividade nós vamos fazer. Geralmente são os estudantes, os professores de informação que decidem que atividade nós vamos fazer, né? Então isso também vai muito da demanda do local que nós vamos, né? Então nós vamos fazer uma discussão, vamos passar um filme, vai ter uma discussão, que são os estudantes que vão conduzir. Nós vamos na organização nós vamos em uma organização LGBT. Então eles pediram para a gente contar um pouquinho, falar um pouquinho do Lexo LGBT e também falar um pouquinho da Parada Gay de São Paulo. Então, o que mais? Eu vou contar de duas atividades que nós já fizemos, né? Então, aqui tá, essas fotos não são meramente ilustrativas, tá? São reais. A gente aqui se reunindo, né? Então vou contar então de duas atividades que já aconteceram, que, como eu falei para vocês, esse projeto é desse ano, que está em desenvolvimento, e eles decidiram, isso foi no Dia da Língua Portuguesa, né? Então os alunos eles decidiram fazer uma atividade que chama Sobrevivendo no Brasil, Encontros do Dia a Dia com o Português, né? Que consistia
Então a gente montou estações, os estudantes montaram estações. Pode ser essa. Eles montaram, a gente chamou de estações, né, que são, a gente montou um circuito, né, onde tinha, não sei se dá para acompanhar ali, tinha avião, loja, táxi, supermercado e restaurante, né? E a gente tinha dois ou três estudantes em cada uma dessas estações, e conforme o público ia passando, isso a gente fez. Pode passar, por favor. A outra a gente fez na Embaixada. Essa a gente fez no Espaço Cultural da Embaixada, que foi no Dia da Língua Portuguesa, né? E conforme as pessoas iam passando, né, nessas estações, elas iam interagindo em português. Então, ou para pedir uma comida, ou como se pede um táxi, né? Então, quem sabia português interagia, né? E quem não sabia, os estudantes ali ajudavam eles a construir um diálogo. Né? Então, tinha que completar todo o circuito. Pode voltar, pode voltar uma. Aí tinha que completar todo esse circuito, e aí, se terminasse, ganhava uma paçoquinha. Pode passar outra, por favor, tem mais fotos aí. Então, essa atividade que nós fizemos, nós tivemos mais ou menos umas 50 pessoas passando no total. Pode passar outra, por favor. Nós fizemos uma atividade bem parecida na universidade. Nós fizemos, então, aí nós fomos em outra universidade, que não é onde eu atuo, né, que é onde lá também tem português. Então, nessa outra universidade, foi pedido para a gente falar sobre a importância de estudar uma língua estrangeira. Né? Então, nós falamos, né, sobre isso, e também fizemos essa mesma atividade. Aí que essa mesma atividade, né, esse a gente tinha um público bem grande, foram umas 150 pessoas passaram por essas estações, e só para terminar, então, assim, todos os participantes dessa atividade gostaram muito, e foi legal que eles perguntavam onde aprendiam português, e muitos nem sabiam que tinham português na universidade. A gente foi em uma outra universidade, né? Então eles ficaram bastante empolgados para aprender português, né? E eu vou terminar então falando, como a gente não tem uma avaliação, né, geral, que a gente está em construção, mas eu vou terminar com uma frase de uma desses professores em formação, né, que a gente troca várias mensagens, e ela escreveu isso no grupo. Muito obrigada a todos por ajudarem em tudo que precisávamos. Obrigada, professora, por nos fazer parte dessa atividade que nos ajuda a melhorar e, acima de tudo, a ensinar aos outros o quão bonito é o português e o que aprendemos.